nós vamos falar sobre algo bastante importante, principalmente nos dias de hoje, não é? Que é defender, proteger e tratar os animais domésticos em risco. Uhum. É algo que a União Zoófila tem feito ao longo de vários anos. Este ano fazemos 70 anos. Não será por acaso que a associação tem cerca de 500 cães e quase 200 gatos, portanto, acaba por ser um reflexo também ainda do nosso país, do nosso Estado e um pouco da mentalidade ainda existente. Portanto, existe e temos a plena noção que existe ainda um percurso a ser feito, uma caminhada que estamos a fazê-la, nesse sentido de minimizar, porque o ideal mesmo era não existir uma união zoófila ou outras associações, seria, imaginemos nós, assim, quase utopicamente, que seria uma evolução do ser humano, diria eu. Mas as coisas são feitas devagar e é isto, é não desistir no fundo, não é? Claro, não dá para desistir. Portanto, vocês trabalham diariamente para que todos eles tenham as melhores condições possíveis. Sim, porque eles já acabaram por... Todos os animais que entram lá dentro vêm, regra geral, com problemas físicos e comportamentais. Portanto, são animais, são seres sencientes, são seres que têm sensibilidade e que em algum momento da vida deles teve alguém que decidiu ir buscar para eventualmente, ou seja, criou um compromisso para com esse ser vivo, não é? E em outro momento desistiu desse compromisso, portanto desvinculou-se dele. E nós estamos lá e existimos para minimizar e injustamente a vinda deles à associação, tentar com isso recuperá-los em todas as frentes existentes. Eles vêm muitas vezes com leishmaniose, com febre da carraça, com, enfim, queimaduras, com vários maus-tratos, com maus-tratos de negligência. E depois a parte comportamental, que é fundamental. Recuperamos, ou tentamos recuperar ao máximo, com o objetivo de que eles possam ser adotados, em que fazemos uma triagem na adoção, obviamente. O nosso sonho, de facto, é que o espaço-tempo que eles estão na associação seja o mínimo possível. Mesmo Claro. porque uma associação, por melhor cuidadores que existam, porque no fundo somos todos cuidadores, não é? A direção, que é voluntários, os próprios funcionários, que nós também os temos que os ter, tanto a nível de quem lida com eles, como a parte médico-veterinária. O objetivo, de facto, é esse, é encaminhá-los para novas famílias e que esse compromisso seja até ao fim da vida deles, não é? Que a esperança média de vida é menor que a nossa. Sim. Não é uma tarefa muito difícil. Como é que eles chegam até vós, até à associação? Eles chegam de diversas formas, desde o deixarem presos a árvores no bairro, ao portão da associação, os próprios donos que os levam, alguns dando a cara e assumindo que não os podem ter por N situações de divórcio, mordeu, no fundo abocanhou, alergia. Assim, há um rol de justificações, que não significam que sejam justificáveis, obviamente, mas acontece. E também há animais que chegam de situações de negligência que alguém nos faz chegar até nós. Portanto, são animais que, de alguma forma, chegam sempre muito assustados, muito amedrontados. E depois é investir neles aquilo que temos e muitas vezes aquilo que não temos. Mas não podemos defraudá-los, não é? Porque, caramba, já alguém fez isso por eles e não podemos fazê-lo. Por isso é que isto é contínuo e já existimos há 70 anos e possivelmente iremos continuar a existir, não é? Claro, claro. Falando um bocadinho da União Zoófila, já existem há 70 anos, na verdade. A história, como é que surgiu esta união, mais ou menos? Eu creio que foi um grupo de pessoas, curiosamente, o fundador, eu até acho que era um homem, são mais as mulheres, não quero dizer que signifique isto ou aquilo, mas de facto são mais as mulheres, temos alguns voluntários também masculinos, o que é bom. Mas eu creio que foi um grupo de pessoas que se juntou e decidiu, a missão foi sempre a mesma, foi proteger
e salvaguardar os interesses daqueles mais desprotegidos, que neste caso são os animais domésticos, cães e gatos, não é? Onde é que vocês estão situados? Em Sete Rios, no bairro das Furnas, uma rua sem saída, a pique. Mas eu creio que é fácil dar connosco. Como é que a Margarida acabou por conhecer esta associação e integrar nela? Acidentalmente. É? É as melhores reuniões e as melhores coisas é por acidente às vezes. Eu encontrei um cão na segunda circular, muito ferido e muito debilitado. Acabei por, eu e o grupo com quem eu estava, acabamos por recuperá-lo, e numa reunião que iria ter próximo dali, em Benfica, ele andava sem trela, não é? E acabou por ir atrás da pessoa que ia para a reunião, e eu não dei por isso, e o cão desapareceu. E isso fez com que eu andasse louca à procura dele. E então, inevitavelmente, descobri que existem sites para, quando alguém perde um cão, possa publicar a perda dele, em que chega a imensas pessoas para chegar eventualmente ao cão perdido. Não tive sorte nesse aspecto, mas de muito colar, cartazes, e também na altura creio que tinha ido à União Zoófila saber se ele tinha lá dado entrada, porque era a associação, uma das associações mais próximas, e acabei por alguém me telefonar e dizer que tinha o meu cão, e eu fiquei super feliz. E quando fui ao encontro da pessoa, não era o meu cão, era outro cão. E eu fiquei assim meio que, e agora? O que é que eu faço? Eu não posso ter outro cão, que tenho que estar livre para poder procurar o que me desapareceu. Mas acontece que a pessoa virou costas e foi embora. Eu, naquele espaço de tempo em que fiquei sem reação, ela foi inteligente. Eu fiquei com o cão e corri para a União Zoófila para saber se ele tinha entrado lá. Claro que não tinha. E acabei por ficar com ele, que me acompanhou durante 13 anos da minha vida. E onde eu andava, ele andava também. E ele andava sempre no carro, foi sempre uma ligação grande. E foi aí, a partir daí, foi toda uma odisseia e uma aventura. Entretanto, conheci a atual presidente, que é a Luísa Barroso, e achou que eu, se calhar, tinha alguma mais-valia para ajudar, não é? E claro, e assim começou esta relação, que é uma relação bastante longa e que eu espero que ainda continue. Claro. Bom, Portanto, tanto a Margarida como todos os membros da associação, na verdade voluntários e não só, partilham esta paixão, né, este amor pelos bichinhos, né, pelos animais, os cães, os gatos. E os Pelos animais, domésticos, sim. Acima de tudo, o que me faz e que, se calhar, o que move estas pessoas que se mantêm lá, eu creio que é aquela ideia de que, aquilo que eu tinha falado há pouco, é muito injusto eles terem ido lá parar. E, portanto, não deveria existir este género de sítios. Portanto, os animais são seres indefesos, são como uma criança e como os idosos, por exemplo, e não são para ser abandonados. Portanto, há um compromisso, e eu acho que o ser humano tem a responsabilidade de assumir o compromisso perante um ser que é indefeso e que depende dele, do ser humano, a 100%, como é o caso dos animais, não é? Tanto um gato como um cão. Portanto, o cão é super dependente. O cão é um animal que não vive sozinho. É um cão que vive em matilha, seja humana, seja dos mesmos da espécie dele. O gato, também existe o mito, são muito independentes e está na rua e safa-se de todo, não se safa coisa em cima nenhuma. O gato é só mais independente, mas isso não significa que não saiba e não queira ter afeto e não o manifeste também. E o exterior é sempre algo muito, muito mau. Quer dizer, ele não sabe defender. Um gato que está em casa e é largado no exterior não sabe defender, não tem essas defesas naturais. Vai-se safando, mas até levar com um carro ou com outra situação qualquer. Claro. Eu acho que é mais isto. No meu caso, é mais este sentido de que eu acho que não é justo. Nem há necessidade. E não há necessidade, obviamente que não. Nós tivemos no ano de 2019 um resgate que eu diria brutal e que marcou-me bastante. Há momentos que nos marcam nas nossas caminhadas e quanto maior é a nossa relação
mais vamos tendo estes momentos que marcam positivamente e outros negativamente, mas que não invalidam o nosso crescimento e tudo mais. E nós, no ano de 2019, tivemos um resgate de uma acumuladora de animais, portanto, foi um resgate feito com a GNR. Esses foram retirados cerca de 100 animais, 100 e poucos animais, entre gatos e cães, em que viviam numa situação obsoleta de negligência brutal, em que tinham dejetos nos locais até ao joelho, em que as cadelas tinham cios sobre cios, tumores, leishmaniose, não tinham água, não tinham comida. Portanto, este é um daqueles casos que apetece realmente lançar muitos alertas, não é? Entretanto, a União Zoófila é fiel depositário, não é? Este é um processo que entrou no Ministério Público e que está a decorrer ainda, apesar de ter sido já no dia 27 de novembro de 2019. Temos, neste momento, aprisionados 96 cães que não podem seguir para a adoção, porque a lei, apesar de existir, em que considera, em maio de 2017, há um partido, o PAN, que lança e é criado uma nova lei em que considera os animais deixam de ser coisas para passarem a ser seres de sensibilidade, com sensibilidade, portanto, seres sencientes e, portanto, com proteção jurídica. Em 2000, portanto, o processo entra em 2019, em 2021, que é como estamos, os animais ainda estão aprisionados, sem haver uma libertação da parte do juiz ou do Ministério Público para que eles sigam o seu caminho para a adoção. Isto é obsoleto e são situações destas e outras, situações em que existem criadores que tentam, portanto, criadores não fiscalizados, que têm cães de raça para vender em exploração. Portanto, no fundo são exploradores, não é? Em que as raças vão tendo ninhadas e vão sendo vendidas. Portanto, há coisas no nosso Estado que também potencia para que alguém que faz algum tipo de trabalho no terreno, no fundo como voluntária, numa associação, também mexa connosco. E isso também dá aquele punch para a pessoa para se manter, porque existe uma esperança, obviamente, de que há de haver uma alteração. Claro. Portanto, é importante falar das coisas, não é? E de dar a conhecer as coisas, de haver uma maior fiscalização, de facto. Não sei como é que a conversa veio cá parar, mas olha, já cá está. Não, esteja à vontade, está muito bem. E é importante também, na minha opinião, que o Estado tivesse um olhar atento e interventivo, porque não basta promulgar uma lei em que os animais, sim senhor, são seres com sensibilidade, dotados da mesma, é reconhecido e, portanto, tem direito à parte jurídica e tudo mais, mas quer dizer, precisamos da ação, precisamos que ele demonstre que não fez a lei só porque sim, para fazer o bonito, não é? Claro. Perante a Europa, por exemplo, é preciso mais, é preciso uma intervenção direta do Estado. E o Estado, a meu ver, não quer saber grande coisa, porque não são os animaizinhos, não são os gatinhos, não são os cãezinhos, são sim seres vivos, dotados de sensações como nós, de ficarem tristes, alegres, de sentirem fome, sede, portanto, difere muito pouco de nós em algumas coisas, mas no que toca às sensações, muito pouco. E, portanto, o Estado não pode simplesmente, assoprar e fazer de conta que não se passa nada, mas isto é o que é feito e isto sim é preciso, de facto, haver uma mudança drástica, eu diria.